Mas eu queria começar aí com uma pergunta já polêmica. Existe uma diferenciação entre fazer uma gestão de uma carteira de investimentos voltada para valor e dividendos? Uma frase que ele fala muito, que poucas pessoas conhecem, é a seguinte: existem somente dois tipos de investimento, e com ele eu tenho que concordar. Porque o que vai te fazer lucrar consideravelmente na bolsa... Mas eu acho que você tocou aí num ponto muito, muito bom, que é o value se você for um value investor raro, você não vai ganhar dinheiro. Se você for um value investor, talvez assim, do começo do buffer, talvez você também não vai ganhar dinheiro. Legal. Hoje a gente vai falar então sobre duas estratégias. Eu faço vários posts no Instagram, né? E as pessoas me perguntam qual que é a melhor estratégia para elas. Se é uma estratégia focada em dividendos, se é uma estratégia focada em valor. E aí eu fiz uma provocação. Quem que vocês gostariam que eu trouxesse para falar sobre dividendos ou valor? E eles falaram, óbvio que eu quero que você traga a Luíse, né? Antes disso, antes só de a gente começar, né? Eu queria dizer uma coisa que, assim, pouca gente talvez perceba, né? Mas, assim, o Barsi tem uma história muito, muito longa aí de sucesso no mercado financeiro, e as pessoas não sabem o privilégio que é poder contar com uma pessoa que tem todo esse tempo de mercado, tem toda essa experiência e também esse sucesso todo, poder compartilhar isso com as pessoas, né? Eu já vi alguns Barsis, né, em outras áreas, falando que o melhor que ele pode fazer para as pessoas, né, entregar conhecimento, né? Contar a história de vida. Mas eu acho que as pessoas também têm que retribuir isso. Então, ver o Barsi como, né, realmente uma enciclopédia que pode ensinar as pessoas a mudar. E acho que você podia contar depois, né, as pessoas que conheceram o Barsi há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás, e ele realmente mudou a vida das pessoas. Mas eu queria começar aí com uma pergunta já polêmica. Existe uma diferenciação entre fazer uma gestão de uma carteira de investimentos voltada para valor e dividendos? Legal, fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre esse assunto, porque, infelizmente, eu acho que a discussão que tem sido feita por aí no mercado, infelizmente, ela é muito rasa, um debate muito desértico, né, em que um solo muito infértil, em que a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, né? Uhum. Eu não acredito em dicotomias, né? Ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Tem uma frase do meu pai que eu gosto muito, uma frase que ele fala muito e que poucas pessoas conhecem, é a seguinte: existem somente dois tipos de investimento, e com ele eu tenho que concordar: o que dá lucro e o que dá prejuízo. Só existem esses dois tipos de investimento. Então, eu acho que, de princípio, a gente já começa. Não existe investimento certo. Existe um investimento adequado para o seu perfil, tá? E isso é importante, parece repetitivo, mas é importante a gente falar sempre, porque o que vai te fazer lucrar consideravelmente na bolsa, seja que você adotar, que for aderente ao seu perfil, com consistência. De nada adianta você dar uma, duas porradas, você tem muita grande chance, se você não souber o que você está fazendo, de dar uma terceira grande porrada para baixo, né? Quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que, enfim, ganharam uma vez, ganharam a segunda, na terceira, perderam tudo que ganharam e mais um pouco. Enfim, acabaram ficando muito confiantes, se alavancaram, enfim. Então, esse é o primeiro adendo que eu faço. Uhum. Segundo adendo que eu sempre gosto de fazer: na minha opinião, investimento em dividendo também é um investimento de valor. A Uhum. diferença é que ele não vai estar refletido necessariamente na cotação da ação. Esse valor ele sai e vem para o bolso do acionista neste momento, né? Então, aqui você tem uma mudança de prioridades. Você pode estar abrindo mão, a priori, de receber esse dinheiro para receber lá na frente, né? Receber esse Uhum. valor na perpetuidade, se você acreditar no crescimento da empresa, ou você pode optar por uma empresa já geralmente madura. Claro, a gente está falando aqui de distribuição de dividendo perene, né? Então, você Uhum. pode optar por simplesmente pegar esses fluxos, né? Optar pela renda passiva. E aqui é muito importante, sempre a gente partindo da premissa que haverá o reinvestimento para que haja, assim, esse movimento
exponencial, né? Eu acho que essa discussão toda ela vem muito por conta dessa questão de será que o velho investing morreu, né? As empresas dos ramos tradicionais elas têm apanhado no último ano, principalmente por conta da pandemia, aceleração do digital, enfim, para essas empresas tidas como de growth. Eu acho que o velho investing não morreu e ele nunca vai morrer. O investimento de valor, na verdade, se você está atrás de lucro, você está atrás de um investimento de valor. A sua ideia sempre vai ser pagar mais barato do que esse ativo vale. A diferença, eu acho, que a gente vai ter que começar a calibrar daqui para frente não é a estratégia. O problema não está na estratégia, está na técnica. Então, existe uma diferença para você avaliar esse tipo de empresa. Né? Então, hoje essas empresas de valor, vamos dizer assim, essas de growth, geralmente são empresas super asset light. O que adianta eu olhar valor patrimonial, por exemplo? Sim. A contabilidade não consegue captar o intangível, o valor intangível hoje que essas empresas geram. Então, eu acho que nós, como analistas, nós, como investidores, vamos precisar calibrar, vamos dizer assim, essa nossa intuição numérica do que é caro, do que é barato. Né? Ou começar a se acostumar que a gente vai ter que pagar caro pelo crescimento exponencial. Né? É legal até contar um pouquinho da história do Value Investing, né? Mas quando ele começou lá com o Graham, né, que foi o tutor do Buffett, como o mercado era muito pouco desenvolvido naquela época, as métricas para você avaliar se o negócio era barato ou não eram muito simples, né? Porque assim, basicamente as empresas negociavam na bolsa a um desconto do caixa. Imagina você comprar você olhar o balanço de uma empresa, né, ela ter, sei lá, 500 milhões de reais no caixa e ela valer 200 milhões de reais na bolsa. Então, era muito óbvio, e você fazia, né, como a Luiz falou, de técnicas, era muito fácil de você associar que aquele ativo no presente mesmo, né, o desconto dele pelo valor de book, de livro, de caixa, para o valor dele de mercado, você tinha uma métrica ali muito fácil de você avaliar. Depois, mais para frente, isso foi mudado, né? Então, as empresas negociando aí perto do valor patrimonial, ainda assim algumas com desconto, mas aí começaram a usar muito a métrica do preço-lucro, né? Ainda assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, você conseguia comprar coisas a 4 vezes lucro, a 5 vezes lucro, o que se você for pensar que do ponto de vista de retorno de investimento pelo lucro corrente da empresa, sem contemplar nenhum tipo de crescimento, aquilo por si só gera um negócio muito mais barato. Exatamente. Hoje, né, por conta da velocidade de desenvolvimento de alguns negócios, até pela característica de alguns negócios, esses modelos mais antigos de valuation, se você ficar só, né, como você falou, você tem que aperfeiçoar a sua técnica. Se você continuar usando só essas métricas mais antigas, basicamente você vai conseguir avaliar só negócios mais antigos, né, mais da velha economia. E, é claro, existe muito exagero, né, a gente consegue perceber aí muitos exageros em relação ao quanto estão se pagando por crescimento, né, mas eu acho que hoje o investidor de value investing ele vai ter que se sofisticar sim, entender o quanto, né, que dá para pagar, o que é um preço razoável para pagar pelo crescimento de alguma coisa. Então a gente tem visto sim alguns exageros, mas eu acho que você tocou aí num ponto muito, muito bom, que é o value. Se você for um value investor Graham, você não vai ganhar dinheiro. Se você for um value investor, talvez assim, do começo do Buffett, talvez você também não vai ganhar dinheiro. Você tem que lembrar que o Buffett está fazendo isso há 60, 70 anos, o próprio Barsi também já está mais ou menos assim. Há quanto tempo teu pai já está no mercado? Há 50? Ixi, a Luísa, tá... 52. 60, né? 60, 52. Né? 52, Então, assim, as métricas vão ter que ser aperfeiçoadas, né? Agora, o ponto-chave aí, Lô, que as pessoas sempre me perguntam, é assim...